O programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos. Acertando. O que foi aí, gente? E aí, José, o que foi aí? Já deu tudo certo em nome de Jesus, assim. Aprendi aqui com o nosso patrono Germano Santos, assim é na nossa prática do dia a dia. Já deu tudo certo em nome de Jesus aqui. Eu, a Beatriz Petrucci, nosso companheiro da técnica Josiel, e chegando aí um pouquinho, né? Um pouquinho no corre-corre, mas com tranquilidade, com paz, a gente respira. Isso. Conversa aqui, vai compartilhando a programação com os amigos, com as amigas, nas listas dos nossos grupos, do nosso Instagram. Vamos entrar já no Instagram, já vou compartilhar aqui pelo Instagram, né? Nós estamos voltando depois de um tempo para a programação. Fiquei uma licença prêmio e agindo vida pessoal é o corre, né, Beatriz? Não fala em corre não, porque só Jesus. Na semana passada nós fizemos É um corre bom. É um corre bom, né? É. Semana passada nós fizemos uma programação aqui excelente com a professora auxiliadora. Excelente mesmo. Já entrou ali a Karen. É Karen, né? A Karen Ribeiro, o João Carlos Bento. A programação ela passa por 192 canais. Sempre esqueço, 192 canais pela TV Smart, pela Smart TV. Também passa nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Então, em qualquer lugar, assim, do mundo, tem alguém com certeza que está nos assistindo. Sim, com certeza. Então, e também agora nós temos o nosso portal, né, Gisele? O portal da Voz de Campos. A Beatriz, ela soma assim, uma energia tão boa que a gente chega correndo com a calma. Graças a Deus. Não precisa correr, não precisa ficar nervosa, nada disso, né? É muita gente boa que eu acho que eu sou assim justamente pela minha profissão, né? É verdade. Hoje nós temos um assunto excelente. Por sinal, eu gosto muito de dança. Olha que beleza. Eu gosto. Algumas pessoas que sou uma pessoa muito religiosa, né? Sou uma pessoa religiosa mesmo, sou cristã e religiosa, mas a dança, até estava conversando com a Simone, minha amiga, sobre isso, sobre dança. Eu falei, Simone, preciso entrar para dança. Então já está mais do que convidada. Nós estamos aqui para conhecer, gente, a nossa casa. Com a Beatriz Petrucci, né? Beatriz, ela é da área da dança, uma área cultural super importante, porque a dança é cultura, é desenvolvimento do nosso cognitivo. Sim, a dança, ela produz saúde. Eu não sou muito daquela de caminhar. Não sou muito de caminhar. Não sou também aquela, sou mais mental, mas isso já está na minha mente há algum tempo. Entrar para dança, porque eu dançava muito. Então, o que acontece? Eu não sei, mas eu acho que quando você para, dá aquela coisa nos músculos, né? Então tem que eu sou suspeita de falar sobre o corpo, né? O corpo, porque eu sempre fui gordinha desde nova, eu sempre fui cheinha, né? E eu consigo mesmo, gordinha, dançar. Mas o que me dá mais satisfação não é só dançar. Eu consigo colocar muita gente, mas muito. Eu já perdi a conta, né? De quantas pessoas eu consegui fazer dançar.
E você não vai ser diferente. É só me procurar lá, que eu vou botar você dançando. Onde que é a sua academia? Pode falar, fica à Posso falar o endereço? Claro, na Rua Professora Agricolina de Freitas, número 29. Fica na segunda rua atrás da Compensados e Companhia, próximo a 7 de setembro, Riachuelo. Aqui É na Rua fácil 7 de aqui, achar, né? não é difícil. E olha, tá cheia, tá lotada. Graças muito a legal. Deus. Quais são os horários lá? Então, nós temos aulas de dança do ventre, segunda e quarta, às 18 horas. Forró, às 19, 20 horas, dança de salão. E na terça, nós temos exclusivamente... na dança de salão, você aprende 3 ritmos: soltinho, samba de gafieira e o bolero. Mas exclusivamente para quem só quer samba e zouk, que é um ritmo muito interessante, novo aqui, né, pra gente. Mas às terças-feiras, a partir de 20 horas. Que legal, Beatriz, muito legal mesmo. E como que você foi para esse lado da dança? Como que você foi para esse lado? O que te levou? Então, tudo surgiu quando Deus me deu dons, né? Alguns dons. Eu acho que eu não serviria para ser médica. Não é o meu dom da área da saúde, né? Da medicina. Mas meu dom é da arte. Eu, com 4 anos de idade, entrei na aula de piano. Minha mãe me pediu para eu escolher ou balé ou piano, e eu fiz a opção do piano por ter várias primas, né, que faziam, então ficava encantada com o piano. Estudei piano por muitos anos, né, mas aí veio a adolescência e aí eu acabei dispersando o piano, que ainda é uma das minhas paixões. Minha primeira paixão, na verdade. Que legal. E aí, música clássica, negócio, né? Tá ligado à dança. Música tá ligada à dança, né? E aí eu descobri a dança através de uma parenta minha, que eu fui fazer... Eu tinha uma cantina dentro da academia de dança dela. E ali eu via o professor dando aula e tudo, e um dia ele falou assim: você não tem vontade de fazer? Aí eu negociei com ela, entrei na aula, mas fiquei 1 ano só, porque depois de 1 ano eu descobri que eu era capaz de dar aula. Tive o meu primeiro aluno através de uma desistência de uma dama que não queria dançar com ele. Essa é a história, né? Eu tenho história, são 25 anos de história, né? Conta pra gente. Então, aí eu fui ensinar a ele o que ele teria que fazer comigo. Ali eu descobria que eu sabia passos do cavaleiro sem nunca ter feito aula de cavaleiro. É dom mesmo. É o dom, chamado. né? O chamado. Como coreógrafa, meus alunos mesmos falam, né? Quando eu falo assim: alguém lembra a coreografia do ano passado? Ninguém lembra, mas eu lembro. Do ano passado, do ano retrasado, eu lembro de muita coisa. Eu até brinco, eu acho que o Alzheimer não vai chegar em mim. Aqui, se chegar, vai ser uma coisa que inexplicável, mas para Deus tudo é explicável, né? Então, a minha história, assim, para entrar na dança, foi mais ou menos assim. Eu fui influenciada. Eu fui, na verdade, eu não queria que o aluno em questão ficasse sem fazer a apresentação, e eu me propus a dançar com ele. E ele ficou sendo meu parceiro por 8 anos. Que show! Né? Temos uma amizade. Quem é esse aluno? Pra gente mandar um abraço. Manda um abraço para ele. É Luiz França. E por coincidência, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, né? Então, mas é um parceirão de dança que foi na minha vida, né? Assim, de parceiro de dança, né? E a gente gostava muito de dançar. E eu só fui evoluindo, e cheguei onde eu cheguei hoje, né? Graças a Deus, academia cheia, lotada. É muito bom, muito prazeroso ver pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas psicológicos,
problemas familiares chegam lá. Tem gente que vai, antes do horário da aula, me procurar para desabafar. É mesmo. Não sou psicóloga, não. Não sou psicóloga, né? Nunca fiz psicologia. Porém, eu tenho eu digo que é dom. Também é o dom de fazer com que as pessoas sejam felizes, né? Segundo as pessoas falam que o meu nome significa felicidade para outras pessoas. É o nome de Beatriz. Gente muito boa, um Petrúcio pediatra. Ah, meu primo. Você sabe? Minha filha nasceu com ele, meu neto nasceu com ele. Anos que eu não sei. Tá aposentado, porém. 81, que simpatia. Mas é marcante, meu Deus do céu, eu adoro meu primo, adoro. E é uma pessoa que eu fico até emocionada, porque até hoje eu não esqueço o que ele fez pela minha mãe. Saiu daqui para ir para o Rio, acompanhar uma cirurgia dela, mas infelizmente ela veio a óbito. Mas a gente não esquece. E o que ele já fez por mim e para minha filha. Um abraço para ele. Você vê que mais no final do programa, eu ia citar um assunto desagradável sobre médicos que cometem assédio moral. Maltratam as pessoas da equipe. Não só médicos, mas né? existe, maltrata infelizmente. o outro. Eu sou da área de saúde, nós estamos chegando à semana da enfermagem, e uma das maiores reclamações são isso. São as pessoas que cometem assédio moral, relacionamento ali tóxico, né? Entre os outros, que não respeitam o outro. E dentro da assistência ainda existe esse tipo de pessoas. Infelizmente. Aí, nós vamos lançar uma campanha agora. Não precisa o profissional que é ligado a nós, a nossa associação, nosso sindicato, ele ir contra o profissional que cometer assédio moral contra ele. Venha, procure a gente e nós vamos entrar juridicamente para corrigir a postura. Porque às vezes ele precisa de um psiquiatra. Um médico que faz isso não pode nem trabalhar na assistência, nem precisa pode, ser afastado, com certeza, para um tratamento psicológico, tá sofrendo algum trauma, passando alguma coisa. Em relação aos médicos, nós temos vários médicos na família e nós temos vários. Esses dias na internet, uma das pessoas, né, que faz... Quem são os outros, Beatriz? Nós temos Helena Petrúcio, que é fonoaudióloga, que é um amor de pessoa. Nossa, tenho Argimiro Petrúcio, que é meu primo irmão, praticamente. Ele é Terra Petrúcio e eu sou Petrúcio Terra. Nós temos sobrenomes trocados, porque tanto os pais quanto as mães são parentes, né? E tem um monte. Aí tem dentista, tem médicos, tem... Graziele Petrúcio. Tem vários, são tantos médicos, certo? Mas eu, assim, até hoje, graças a Deus, não estou precisando há muito tempo. Mas tudo que eu quero, eu ligo para Luiz Antônio. Luiz Antônio me socorre. O que eu faço? O que eu tomo? E ele nunca errou comigo. Aliás, eu acho que ele não erra com ninguém, que todo mundo elogia. Você trabalha a alma e o corpo. O meu corpo eu não vou falar muito porque eu sou gordinha, mas é da minha genética também, né? Como eu falei, desde nova, eu sempre tive o quadril larguinho, né? Mais cheinha e tudo. Só que com a idade e o diabetes, que eu sou diabética, acabou aumentando. Veio a pandemia, eu ganhei 20 quilos. E perdi um irmão, né, na pandemia. Então, isso tudo juntou. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Desistir de ser magra. De querer ser magra, coisa que eu nunca fui. Não sou magra. A dança me atrapalha? Não. Esteticamente pode ser que atrapalhe, mas no prazer de dançar, eu sempre falo isso nas minhas aulas, falo para todo mundo. Eu gosto de dançar, claro, mas eu gosto mais de dar aula.
prazeroso para mim ver, por exemplo, você chegar na minha academia hoje não sabendo nada, não sabe nem o que é direita e esquerda em relação à dança. E sai da primeira aula dançando. Não tem nada mais gratificante para mim. Você me traz fazer muita isso. sensação de vida prática. Vamos olhar aqui um pouquinho quem é que está conosco ali. Eu dei a entrada, acordei para Real, Carlos Adriano, Andrade, Roseni Camilo, entrei aqui pelo meu Instagram, né? D3, Crique, a Paula Cunha, Pietro Souza, a Jéssica Paixão. Então, aí já conosco, já entrando aí online. Né? Então, aí eu agradeço, conosco, né, de eles estarem nos assistindo e conhecendo um pouquinho da minha história. É verdade. Né? A minha história de dança, aonde eu Campista fiz. Da Gema, você. Passou agora uma foto ali. Eu fui a primeira e acredito que até hoje fui a única que realizou um congresso de dança de salão, o primeiro congresso de dança de salão em Campos. Você vê, eu, por exemplo, né? Não vou falar não posso falar pelos outros, porque me divirto pouco, né? Olha que lugar bom, um congresso de dança de salão. Eu trouxe, né? 11 professores de fora. Ótimo, fala a verdade, é um ambiente ótimo. Foi muito bom. Foram 4 dias, não faço mais 4 dias não, que eu fiquei louca. Mas foram 4 dias só de felicidades, graças a Deus. Beatriz, lembrei agora, Simone Calil. Simone Calil, sei minha amiga. Morrendo de saudade. Ela me cuida toda, me chama pra almoçar, leva pra passear. Então, eu ficava, Simone, preciso pra academia. Quando eu cheguei aqui e ela chegou, Roseni falou assim, meu Deus, tô morrendo de dor nas costas. Eu falei assim, pode ser uma hérnia de disco. Eu tenho 2 hérnias de disco, ponto. Mas a gente vai levando, né? Vai dançando e vai melhorando. Pra mente, porque a dança cura aqui a cabeça. E quando você tá bem, tá sentindo bem, a dor não vem. A gente não deixa a dor entrar. Porque dói muito, não é pouco não. É verdade. Tá? Quem tem hérnia de disco sabe disso. E eu, além disso, ainda tenho uma inflamação na cabeça do fêmur direito. Mas não, até agora ainda não me impediu de dar aulas. Às vezes me impede um pouquinho de dançar, mas de dar aulas não. É um prazer muito grande. Beatriz, então você trabalha quantas horas por semana na dança? Só para me saber qual é o seu limite. Então, eu dou aulas particulares durante o dia, né? Hoje mesmo já fechei um novo pacote. E de 6 horas até 10 horas da noite é certinho, todos os dias. Porém, já me chamaram para dar aula em outro lugar, perto de Campos. E eu, claro, né, aceitei. Ainda não posso falar lugar, onde, né? Porque não tem nada. É um projeto novo de uma pessoa que eu adoro, um amigão que me convidou, um amigão mesmo. E eu vou aceitar. Dá para focar mais lá atrás, Josiel? Só para olhar lá o congresso? Queria saber o que tem o congresso. No congresso de dança. E a nossa logomarca, né? Essa equipe que apareceu aí agora é uma parte da minha atual equipe de apoiadores, meus bolsistas e professores. Que legal! Né? Eu comemorei aí no Salão da Lira Guarani 25 anos de carreira. Conheço bem esse Comecei em 2000, quando o meu neto nasceu. Hoje, meu neto, lindo, maravilhoso, já é advogado, né? Então, a velhinha aqui já tá... Já deu uma carreira boa, dias, né? Muito bom. A vida é uma missão, como você falou, né? Um propósito, um objetivo, renascer todos os dias. Sim, todos os dias. E essa equipe é maravilhosa. Aí sim, o primeiro congresso de dança de salão, que foi feito na época, na Fundação de Esporte, a antiga ABB, né? O congresso de dança. Você acordou
Tomou café da manhã, foi pro congresso. Dançar o 9 dia horas começam as aulas. Vamos até meio-dia. De meio-dia a 1 hora para almoço, que era servido lá mesmo, porque a gente fez parceria com algum restaurante onde eles mandavam o almoço dos congressistas e professores. Depois ia até 5 horas da tarde dançando. Era o dia inteiro. 4 dias de muita dança. E à noite tinha os bailes. Todo dia tinha baile para executar tudo que a gente estava aprendendo dentro do congresso, né? Foi muito bom, muito bom. E no último dia, um baile final aberto até para o público, que não era congressista. Foi maravilhoso. Já pensei, vou fazer o 2º congresso de dança. Ainda não tenho data, mas está dentro dos meus planos, está dentro dos meus projetos dos meus 25 anos de dança. Ah, que legal. E você comemorou 24 esse ano, né? 25. 25 anos. 25. Eu queria mandar um abraço especial para uma pessoa que passou seu contato para mim. Um amigo, uma grande amiga, eu sou muito bem de amiga, que é a Crini Gonçalves. Gente, é minha amigona há mais de 30 anos. Amiga, então. Essa mulher, ela é maravilhosa. Viu como eu sou Ela bem de só amiga? E muito bem. Se é amiga de Cleni, é minha também. Graças a Deus, aí, Cleni é um doce de pessoa, uma maravilha. Ela é espontânea, extrovertida. Eu morro de rir com ela. Não fico um programa dela sem ir. Só teve um que eu não pude ir porque eu estava doente. Então, mas precisamos fortalecer com ela. Todos os programas eu estou com ela no palco. Já levei várias apresentações para o palco. Sou eu que fico com a parte de artistas, né, de contratar, de convidar. Contratar não, porque não é contrato, é convite, né? Convidar os artistas, os cantores, né, para participar. Porque eu sou uma pessoa que eu conheço muita gente de banda. Porque eu faço eventos, eu faço bailes. Já fiz muitos, já trouxe várias vezes bandas do Rio de Janeiro, maravilhosas da dança de salão. Aqui em Campos, uma das primeiras que eu quando eu comecei a fazer baile foi a Carol Travassos. E foi ela que eu convidei para tocar no meu baile. Eu poderia convidar um monte, né? Porque eu conheço várias pessoas que já tocaram para mim, já fizeram baile para mim. Mas aí eu fui lá antigamente. Ela começou e não terminou. Não terminou porque eu não terminei. Ainda falaram assim no baile: Beatriz, sucesso que venha mais 25. 25 eu já estou com 80 coisas, já vou quase 90, estou com 62. Não chego, eu acho que eu não chego mais 25, não. Mas chega alguns assim. anos mais à frente eu ainda vou. É muita coisa acontecendo. Vou conseguir, porque eu tenho feito muita gente aprendendo. Tem muita gente abrindo novos espaços da dança em Campos através de mim, né? Alunos isso me deixa que estão reproduzindo. Hoje eles são meus concorrentes. Mas é bom, porém, tem uma coisa que eles não podem negar. Foi a Beatriz que ensinou e eu só tenho orgulho por isso. Graças a Deus, né? Porque reproduzir. Você está reproduzindo novas lideranças, né? Que vão levar os seus valores. Estão levando os seus valores para outras pessoas. Se eu não quisesse que eles aprendessem a ponto de abrir suas próprias academias, eu não dava bolsa, né? Eu não ensinava o beabá da questão. Não, o que eu danço eu ensino. É o que Beatriz, te vi no baile, achei lindo você dançando. Então vamos embora, vai aprender aquilo que eu dancei. Que bom, né? Que bênção. Graças a Deus que você reconhece, manifesta o seu dom e traz coisas novas. Porque a liderança é aquela que inova.
Né? Nós temos estudado, compartilhado o aprendizado nos nossos grupos de missões. Nós temos um trabalho de missão e a gente fala muito sobre liderança, e aí a gente vai pelo cunho espiritual. Certo. E aí a gente chega num pedaço lá que eu aprendi Jesus falando de liderança, e ele fala que os discípulos, quando eles começam a discutir ali, eu não sou muito literal, não. Os discípulos começam a discutir quem seria o maior ali no meio deles, né? Líder, né? Então, Jesus, ele fala que o maior não é aquele que serve, mas é aquele que é servido. Porque muitas vezes há uma visão equivocada. Sim. Nós somos chefe disso, somos o maior. Não. Esses vieram para servir. Né? A visão que Jesus passa para nós, que os pequeninos, aqueles que nós vemos como pequeno, são aqueles que são os maiores. Na verdade, na dança, como em qualquer profissão. Na área que está. Na verdade, como qualquer profissão, inclusive na dança, né? Como professora de dança. E isso não é só em Campos, é o Brasil inteiro e o mundo inteiro. Você é bem relacionada. Existe, no Rio eu sou bem conhecida também. Existe... Infelizmente, as ingratidões, existem as decepções, nem tudo são flores. Mas se eu for botar o que me fez bem e o que me fez mal, nossa Senhora, o que me fez linda mal. Sua unha, gostei. Tá, obrigada. Linda, Posso fazer linda. uma propaganda? Pode Salão sim. de Kathleen Moraes. Apresenta pra gente. Apresenta pra gente. Isso. Então, o que acontece? As pessoas, infelizmente, né, são ingratas, porque entram sem saber nada, aprendem, depois ainda sai falando mal, sai falando horrores, coisas. Só que a vida ensina, como você acabou de falar. A vida ensina. Estamos ali. A pessoa vai lá, tem um aluno. Daqui a pouco, esse aluno de outro lugar, que foi meu aluno, volta para mim e fala assim: eu estava fazendo aula com fulano, mas não gostei. Então, eu fiquei sabendo que você foi a professora de fulano. Pronto. Mandar um abraço aqui, vamos subir aqui. Tem um amigo de Beatriz, tem um... Quem? Eu tô devendo a Átila aqui uma bancada, vamos lá em cima lá. Tem uma logomarca aqui sua, Teixeira Rio. Beatriz maravilhosa. Sim, A obrigada. minha amiga Rosemary, coloquei ela na nossa relógio de oração para orar 3 horas da manhã e vou dormir. Aí, quando ela falou que ela ia orar no mesmo horário que eu falei para ela: agora é você nesse horário, eu vou dormir. Ela dorme também, porque eu não tô vendo, no outro dia eu olho lá. Mas a gente tem aí um grupo de mulheres, homens, pessoas também de todos os lugares do país, e a gente faz essa junção espiritual. E aí, olha. O Átila. Manda boa tarde. Quem é Teixeira Rio? Teixeira Rio, ele me segue no Instagram. Que legal. Então tá não acompanhando. Conheço pessoalmente, né? Chamou de maravilhosa aí, ó. Mas acompanha o meu trabalho, né? Muito obrigada, muito obrigada. Então, e o Átila tá pedindo aí para mandar um alô, né? Para você mandar um alô pro povão lá de Campo Limpo, Mineiro, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande e Boa Vista. Átila, vou agora dar um spoilerzinho pra você, Átila. Me aguarde. É pra perto de vocês que eu tô indo. A Baixada precisa, a Baixada merece. Então, né? me aguardem. Aí, ó, então, olha, mandando um alô aí pra toda a Baixada de Campos, minha família lá da Baixada também. Breve, logo breve, muito em breve estarei pertinho da Baixada. Já convidei o Átila para estar aqui conosco na bancada, porque ele é um bom amigo. Então, aí, a Neiva. Beatriz, Neiva. Você é maravilhosa mesmo. Sim. Neiva, compartilha aí com a gente a programação. Olha, Diálogo Cultura, nossa, minha amigona, minha aluna, Hilda, ela me acompanha desde quase no comecinho mesmo, Viu? né? Como gente e tá comigo boa, até hoje. Gente boa. Né, Hilda?
Hilda. Mas estávamos falando da Creni Gonçalves. Aí, dando Não, boa tarde Creni! para você, Josiel. O Átila. Eu quero trazer o Átila aqui. O Átila, gente, ele me acompanha desde de lá da época da Continental lá. O Átila sempre junto. É uma pessoa muito fiel, assim, muito presente. É tão bom, né? E simpático, né? Olha, Beatriz, a energia que soma. É isso que é bom. Que Isso é que importante, importa. né? Você viu? Ia trazer uma coisa que É não o que eu coisa falo somar. lá na minha Deus me academia. trouxe Eu o quê? quero pessoa uma que energia soma. positiva. Quando vem com Pode ser remarcação, dois, não precisa ter 100. reclamação, vem com lamento, Não. eu falo assim, ó, para, bota Mas isso aí não lá tá fora mais na no tempo calçada. disso, não. Não, aqui dentro é só alegria. Nós não estamos ninguém. Aquele que tem 8, 6, 4, 5 anos, 60 anos, ninguém quer mais viver situação tóxica. Já passou esse tempo. Ai, gente, pelo Não amor é? de Deus. E Foi quem lá, dança, quem dança. Tem um ditado, né, que todos os professores no Brasil inteiro falam. É uma frase, né, é um ditado. E ninguém sabe quem é o autor. É um autor desconhecido. Quem dança é muito mais feliz. E eu sou prova disso. Eu acredito. Problemas né? Eu todos nós acredito. temos, da vida pessoal, da vida profissional, a vida de saúde. Nós temos problema, claro. Mas quando a gente dança, a gente esquece até o dinheirinho do pãozinho que tem que pagar no dia seguinte. A gente nem lembra que tem mesmo, dívidas. Beatriz, é mesmo. Dívidas, saúde ruim, nada disso a gente lembra. É só dançar. Eu tiro por mim, gente. É muito bom, muito bom. Trabalha a Dançar mente, o coração, fluxo é sanguíneo. muito bom mesmo. Né? O muscular, né? Tirar um dia para estar num projeto desse, num seminário, num trabalho. Eu acho muito legal. Eu morei no centro muito tempo. Então, eu vi aquela Praça de São Salvador vazia e eu ficava pensando, poxa, tinha que ter dança de rua. O meu sonho dança de é que o rua. prefeito me fizesse uma proposta. Aí, prefeito, Dança de Vladimir. rua, precisa, né? Que eu fizesse um Alegrar. baile, meu projeto. Eu tenho um projeto de fazer um baile na praça. E gosta de cantar, Mas- deve gostar de dançar também, gosta muito de cantar. Eu acredito que ele goste. Gosta, eu botei ele e dançando na precisa ser valsa, feliz, né? Botei ele dançando na valsa. É? Dançou, mas ele tem jeito, tem ritmo, então é só chegar pra perto. Porque as pessoas que são muito atribuladas, com muita energia ao redor, é bom ter esse descarte, tem que dar né? Faz o uma descarte. válvula de escape, porque senão ninguém aguenta, né? Não é verdade. Porque a vida não é fácil, não. Reclamar, questões assim, de pessoas assim, a gente vai Eu encontrar tenho um essas energias costume de baixas. falar com os meus alunos que existe a solução e existe o problema. Se não existe solução, não teria problema. Que solução? De algum problema. E qual é o problema? Para resolver aquele problema é a solução. Então vamos optar por boas soluções para resolver os nossos problemas. Assim eu levo a minha vida, né? Eu carrego a minha vida nesse lema. Experiência, Minha filha né? fala assim, direto, fala sempre: mamãe, você vai viver 200 anos, porque para você tudo tá bom, tudo tá ótimo, você não esquenta a cabeça com muita coisa. Para me tirar do sério, precisa ser uma coisa muito grave. Já aconteceu, claro, já me tiraram do sério várias vezes, mas isso não é a maioria das vezes. Se eu tenho 62 anos, eu acho que umas 10 vezes me tiraram de sério nesses mesmo? 62 anos. Poucas vezes. Eu já sou Muito mais poucas vezes. Eu emocional. não esquento muito a cabeça com muito problema. Problemas que eu sei que tem Olha, soluções. Quem tá ali? Minha amiga Quem? Margarida, lá de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Ali, ó. Ah, um abraço, sim. Margarida. Margarida, ela abre a casa dela para poder sempre eu estar lá, né? Que Esteja ela é no amiga, Rio ou né? não. Amiga Esteja de ela no Rio verdade. ou não. Olha Às vezes ela só, vai pro isso é norte, muito fica bom. 6 meses lá. Né? Que Eu creio que eu não sou a maravilha. única pessoa que ela É confiança, prestigia. é né? amizade, né? Eu sou chamo muito isso de grata. amizade sincera. Eu tenho minha Eu outra também terra, tenho. né? Eu tenho uma Tirar do amiga, Rio. meu Deus, que ela já fez por mim
quando eu estava construindo minha casinha lá em Gruçaí. Elza Cozendei, mora lá em Cardoso Moreira. Minha amiga, minha mãe. Ela diz que eu sou a filha mais velha dela. Mas ela tá melhor do que eu. Ela é melhor do que eu. Graças a Deus. Olha, Deus hoje está me prestigiando, lembrando de pessoas boas. Você me traz essa energia aqui que bom, a nossa cidade eu fico tem. Feliz por Aí isso. Deus traz lá a Margarida lá de Campo Grande, traz a Rosemary lá do Eldorado, traz o Átila lá do interior, né, de Campos. Isso. Aqui a gente tem eu sou uma pessoa meio reservada, a vida nos reserva, né? Sim. Tô um vendo abraço ali pra quem você, é que Tó. tá. Logo tô chegando aí, ela vai pro norte, lá pro meado do ano. Antes eu quero estar lá, gosto de estar lá compartilhando com o pessoal lá da Zona Oeste do Rio. Minha igreja é de lá. Eu já dei aula para uma família inteira evangélica, né? Eles fizeram aula de dança salão comigo, mas depois eles tomaram outro rumo. Se eu não me engano, eles mudaram até de cidade, não moram mais em Campos, também nunca mais ouvi falar, mas eu eu já dei aula para gente com deficiência visual, para gente que tem deficiência auditiva, sem um bracinho. A dança não tem limites. Quando você quer, você consegue. Que importante, né? Isso é muito, né? Bom. A gente tem que quebrar Por isso que eu falo que é dom, algumas né? dificuldades em nós mesmos, né? Você vê uma das partes mais lindas, eu gosto de falar da palavra, da Bíblia, é quando Davi dança. Davi dança. Sim. Ele louva, mas ele dança, né? Abraço pra Tereza. Tereza tá aqui ligando aqui pra mim, lá de São Francisco do Itabapoana. Já dei aula lá também. Tem alguns alunos, ex-alunos, né? Que hoje não estão mais lá. Já dei aula lá há muito tempo. Já dei aula em São Fidélis, Itaocara, Pádua, Itapiruna, Bom Jesus. Que bênção, né? Nossa. E isso acaba São João da Barra. Bons relacionamentos, né? Já rodei um bocado de lugar aí. Agora estou partindo por um pertinho de Campos. É mesmo. Eu vou falar o que aonde é. Mas ainda não posso falar onde é o local. Mas eu vou dar aula em Goitacazes. E pertinho tem esse nicho, né? do Átila lá falando, né? Que mandar pro pessoal de lá. É tudo ali perto. É só... E eu tenho alunos lá de Goitacazes, né? Eu tenho alguns alunos que são moradores lá de Goitacazes e a gente vai estar chegando para perto, possivelmente, o mês que vem. Só estou finalizando os acordos, né? Para poder ir tudo direitinho, local. Que coisa boa. O dia, mesmo. A hora. Né? E quando você trabalha a dança, né? Tem a parte teórica e a parte prática, ou você vai logo para a parte prática? Eu vou mais para a parte prática, porém a gente chama de fundamentos da dança. Não adianta eu só passar um movimento se você não entender o movimento. Então, teoricamente, eu tenho que te explicar para você não cair, para você não fazer nada errado que possa machucar um braço, ou machucar uma perna, ou quebrar um pé, né? Minhas unhas eu já perdi a conta quantas unhas eu já perdi do pé. Hoje eu não sei porque não é pessoas que estão começando que bate, vai batendo, fica roxa e cai. E hoje eu não sinto mais nada, Gisele, não sinto você nada. Você pegou essa parte aí? Você pegou? Ela falando que ela já perdeu, né? Várias vezes minha unha. Agora mesmo, tá nascendo outra. Sapato, tá nascendo outra porque já caíram as duas. As pessoas aprendendo, pisam no pé. Já sangrei nariz, porque bate com o cotovelo no pau do nariz, né? Que eu não sei o nome que fala. É o que chama que a pessoa é pesado, entra pesado, né? Mas eu não ligo, porque depois a pessoa vê que realmente tem como consertar tudo isso, que a pessoa chega, ela não é obrigada a acertar.
Ela não sabe, ela está ali para aprender. Então eu falo assim, calma, relaxa. Ontem uma aluna virou e falou assim, ai gente, eu acho que dança não é para velho. Olha só. Eu falei assim, eu sou o quê? Eu já passei de 60, eu já sou idosa. Aí ela deu risada, falou, não, falo pra mim. Eu falei assim, você desde birutice, porque a dança não tem limites. Eu tenho alunos lá de 86 anos. E dança. Que benção, e não é um né? só que eu tenho na faixa dos 80. Tenho alunos com 13 anos, 14 anos, 15 anos, 18. Tem umzinho lá que é meu bolsista, tem a mesma idade do meu neto, 24 anos. Vai fazer 25 agora em junho, né, meu neto. Temos um pessoal aqui, ó. Quem? Só um minutinho só. Petro de Souza, jornalista, entrou. A Jéssica Paixão, a Fernanda Braga, a Juliana Guerreiro, a Ju, né? Se eu não me engano, a Ju é daqui do TI, aqui da Estácio. A Anne Rangel, né? A RC Chaves, a Buzuca, o Gustavo e o Marcelo Mansur. Marcelo, o café. Nós estamos agora em novo endereço, vamos tomar o café para você conhecer aí esse novo tempo aí. Vamos embora. Marcelo Mansur, muito meu amigo, de São Francisco da Bapuana, Buena, lá de São Francisco, da família só Mansur. me chamar que eu vou. Então, eu já fui para São Francisco, convidadíssima. montei lá um grupo, né? E tem um monte de gente lá que eu conheço. E só parei mesmo pela distância na época e não estava compensando eu sair daqui para poucos alunos. Mas se montar um aluno, um grupo, pelo menos de uns 10, tô dentro. É só Muito me chamar. bom, né? Que a gente vida negocia isso. e vai. A vida é continuidade, né? Todo mundo Desenvolvimento. fala que eu sou... tem 25 anos de dança. Hoje, meu nome é bem focado aí na cultura de Campos, né? Sou bem reconhecida, graças a Deus, pelo belo trabalho que eu estou fazendo. Eu mesmo falo do meu trabalho, claro, porque o resultado está na minha frente. Está dentro da minha casa, eu tenho resultados. Então, eu posso falar sobre o meu trabalho. Agora, a minha luz que subiu, brilhou, não subiu o meu nariz. Graças a Deus. Eu sou aquela simples. história, Eu né? sou isso Quem que eu tô é o falando. maior? Quem é o maior? Aí o livro de Mateus 22 está dizendo, Jesus falou, o maior é aquele que é servido. Se a gente for nessa visão, a gente se decepciona menos. Muitos, Sim, né, sim. aí que estão aí muitas vezes em órgãos que se julgam os maiores, de terno, não dão nem atenção muitas vezes para aqueles outros que estão ali na plenária, não entendem? Com que certeza. Quem está na plenária Gente, a eles arrogância, servirem, a né? soberba, não leva ninguém a nada. A própria lei, a lei propriamente dita, diz o quê? O povo que elege. Então, se o povo que elege, quem é o maior? É o povo ou aqueles que são eleitos? É o povo, né? Não é? Quem Então, elegeu. a soberba muitas vezes faz com que o menor na visão E acaba magna, sofrendo, gente. ele E acaba a dívida. sofrendo. A gente vem para inovar, para promover o crescimento, para pagar as nossas dívidas sobre a terra, né? Eu pra com promover, você certeza falou sou assim, uma eu fiz pessoa coisas abençoada. novas, Sou né? uma pessoa muito abençoada pelos resultados do meu trabalho. Sou uma pessoa simples, quem me conhece, a própria Hilda, né? Que está comigo até hoje, uma das primeiras. Carlinho, lá de Goitacazes, que também me segue, assim, é meu fã de carteirinha. Gente, tem um monte de gente que é das antigas. Eu tenho pessoas que entraram comigo já tem mais de 15 anos. Você tem um estão comigo padrão de até hoje. humildade familiar, né? Graças a Deus. Já A família Petrucci, uma linhagem, né? ela é de uma linhagem eu não familiar. posso falar de ninguém, de nenhum tranquilidade, dos né? Petruccis da minha família em relação a
ser paciente, ser humilde, tem carreiras brilhantes, não só na área da medicina. Né? Eu tenho engenheiro, meu irmão era um Petrucci e era engenheiro, né? Eu tenho advogados, meu neto é advogado, né? Então eu tenho, inclusive minha filha usou o nome Petrucci para abrir o pet dela, o pet shop. Ah, muito legal. Né? É o Petrucci. Petrucci, né? E que, graças a Deus, esse ano ela está completando 6 anos de pet, né? E, nossa, mãe. Todos campistas da Gema. Todos nasceram em Campos. Todos em Campos. A família Petrucci é única no Brasil inteiro, tá? Tem até um bispo Petrucci, lá no Rio Grande do Sul. Vieram 3 irmãos no mesmo navio. E só eles. Então já a família Petrucci na Itália tem um monte. Mas no Brasil, só esses 3 que ramificaram. Né? 2 vieram para Campos, o meu bisavô, e um foi pro lado do Rio Grande do Sul. Então, por isso que lá no Rio Grande do Sul também é uma família grande, mas somos todos descendentes dos mesmos italianos que vieram no navio, os 3 irmãos. Então, somos parentes, né? Muito legal, né? E é muito bonita a nossa história, muito, né? O brasão dos Petrucci também é muito lindo. É muito legal isso, né? A família da minha avó também veio no navio, eu acho que foi de Portugal, Carvalho, né? Carvalho, Portugal. Pessoal da Baixada, lá, os cartórios. Eu tenho uma descendência portuguesa, espanhola, que é a família Espinosa, né? Eu sou Maria Beatriz Petrucci Terra, que é do meu pai, que eu tenho muito orgulho, um homem honesto, íntegro, né? E meu pai falava assim, você tem pai não, só tem mãe, que só usa o Petrucci. Eu falei, papai, artisticamente o Petrucci soou melhor, então vamos usar a Beatriz Petrucci, mas o meu nome é Beatriz Petrucci Terra. Minha filha já é Gisela Terra, ela não usa o Petrucci. Gisela, né? Nome bonito, Gisela né? Terra. Muito bonito o nome. Beatriz, qual tipo de dança que você mais gosta de trabalhar e que você acha que desenvolve melhor as pessoas, que as pessoas se sentem mais alegres? Na verdade, hoje está uma febre muito grande do forró. Né? É mesmo? O forró é o ritmo mais fácil de se aprender. A verdade tem que ser dita. Eu, particularmente, eu gosto muito do bolero e do samba. Soltinho, que é um dance. Adoro. Eu sou suspeita porque eu dou aula de tudo, então eu gosto de tudo. Gosto da valsa. Faço muitas valsas de casamento, de 15 anos, né? Bodas, né? Então eu faço coreografias. Então, eu estou sempre fazendo. Agora, ano passado eu coloquei 10 coreografias no circuito de dança. Esse ano vai ter agora, em maio, novamente. E eu vou botar 9 coreografias. Seus grupos, apresenta a minha academia com coreografias. Você que a maioria são minhas. Lá, que os americanos dançam muito dance pop, não é isso? Dança, Eles inventam. Como é que é isso? Eu não entendo muito. Hip hop, tem ritmos, né? Nós vamos apresentar ritmos esse ano também. Eu gosto muito. Muito bom. De acompanhar esses ritmos. Acho que o hip hop traz uma forma, uma cultura nova para os jovens, né? A gente vê que lá fora tem muitas batalhas de dança. Mas eu vou te dizer que o bolero era, né? Considerada a dança dos velhos. Bolero é coisa de gente velha. Se você vê meus jovens na academia dançando bolero, você cai para trás. Você vai no Rio de Janeiro, o que mais tem na pista são jovens dançando com pessoas idosas, com as senhoras idosas, na pista de dança de salão bolero. As pessoas o que tango, respeitam a cultura, que é muito bonito, né? também, né? A cultura é tudo que vem, que é formado com o tempo, né? Que traz os valores do tempo, né?
São pessoas que respeitam. Gostar do tango e do bolero é como quem gosta da música clássica. Mas é o clássico da dança. Né? O bolero, eu digo que é o clássico da dança de salão, né? Como o balé é o clássico de várias outros segmentos, sapateado, contemporâneo, né? Várias coisas. Eu não entendo muito dessa área porque eu nunca fiz balé, né? Mas na dança de salão, o bolero é a pegada, né? Que a gente primeiro começa com um bolerinho para dar transferências de peso, equilíbrio, postura, né? Tudo isso. Mas cada ritmo tem sua postura. O samba tem sua postura, o bolero tem sua postura, o forrozinho tem o seu gingado melhor, o soltinho já tem aquela essência dos anos 60, 70, 80, 90, né? Que é um dance. É muito bom. Gente, falar de dança... E aquela dança que está aparecendo Igual. lá no fundo? Coloca lá para nós, Gisele, pra gente dar uma olhada. Tem um vídeo, né? Eu tô dançando na cadeira por causa da coluna. Esse aí foi o meu primeiro aluno, Luiz França, há 25 anos atrás. Que show, hein? E vai aparecer o meu primeiro bolsista. Esse é o meu primeiro bolsista, que entrou com 13 anos. Hoje, não vou Pisou falar a muito ideia, no seu pé, a pisou idade muito no não, seu que pé. senão ele me mata, mas já está chegando no Zenta, né? E continua na casa. Pisou muito no seu pé, hein? Muita coisa, meu Deus. Mas compensou. Hoje ele não pisa no meu pé de jeito nenhum, nem no pé de ninguém, mas as damas, alunas dele, pisam no pé dele também. Ele hoje está sabendo o que eu estou falando em questão de pisar no pé. Ele hoje sente, mas é prazeroso, é uma dor satisfatória, né? Então eu penso assim que você é uma referência em Campos na arte da dança. Não deixo de ser, não. Mas porque fez história e fiz inovou. porque 90% dos alunos hoje em Campos, que têm suas academias, fizeram aula comigo, né? 90%, não foram todos, não, mas assim, 90% sim. E no Rio de Janeiro, você falar em Beatriz Petrúcio lá no Rio, quase todo mundo me conhece, da área de dança salão, sou muito conhecida, já fiz muitas excursões, eu faço passeios, faço excursões, faço Me convida, evento, eu gosto muito de faço participar. A bailes. Simone também gosta de participar de excursão. Então, Esse falar dia a com Antônia ela. estava falando comigo que ela queria participar de algumas excursões. Né? Então deixa comigo que eu vou entrar em contato com você, que breve nós estaremos Avisa, a gente viajando avisa aqui. para bailar. Que show! Muito legal, porque nós precisamos nos preocupar, precisamos trabalhar, mas precisamos cuidar da nossa mente. Saúde é bem-estar físico, mental e espiritual. É o então principal, tem que ter né? equilíbrio. Se você não tem saúde, Não é? Não adianta nada. Não adianta nada. não adianta nada. Você vê que eu tô aqui, ó. Na dozena coluna. dozena coluna. Tô dançando na cadeira. Isso porque já era pra eu ter entrado na dança E há eu muito tô aqui, tempo, ó, tranquilinha. Eu tenho hérnia de disco, mas tô tranquila, porque eu tô... Já era pra eu ter Daqui a entrado. pouco tem que voltar para a academia, sair daqui correndo para a academia, que tem aula lá hoje. Muito legal. Então, geralmente, quem faz aula de dança faz quantas vezes? Olha, eu tenho alunas, algumas, que fazem todos os dias. E fazem todas as modalidades. Aí tem descontos, né? Tipo, eu quero fazer dança do ventre e forró. Não vai pagar o valor de dança do ventre mais o de forró, tem um desconto. Quero fazer as 3 no horário de segunda e quarta. Dança de ventre, forró e dança salão. Tem outro descontinho. Gente, eu tô desde cedo tentando lembrar. Zumba! A zumba, eu particularmente, desculpem aí os professores e os zumbeiros, né? Mas eu não gosto. Uma vez pela forma didática, né? Não sei nem se eu deveria falar, mas vou falar, porque eu não tenho que falar nada de ninguém, não estou falando nomes de ninguém, nem nada. Eu chamei uma professora para dar aula de zumba na minha academia. E aí eu ia participar.
Ela começou dançando, mas não falava um A. Tipo, é para esse lugar, você tem que botar a perna assim, perna assada. Aí depois eu fiquei sabendo, porque eu falei com ela, falei assim, mas você não falou nada na aula, você só dançou e tinha que todo mundo acompanhar. Eu que não sei dançar zumba, não acompanhei, saí de perto. Aí ela virou e falou assim, não, é regra da zumba, é da didática da zumba, não tem que explicar, tem que fazer para o aluno. Falou assim, tá, então... Aqui a metodologia não funcionou. Eu não gostei. Estou sendo muito sincera. Se estou errada, me perdoem. Mas eu continuo achando que a zumba não combina com a minha casa de dança. Porque lá a gente tem que explicar. Tem que fazer com que o aluno entenda o que ele está fazendo. Dançar por dançar, não precisa de academia. Dançar, qualquer criança, bebê dança. Dançar com técnica precisa da academia. Precisa da academia, da ajuda de um profissional, né? Agora, chegar a dançar e falar assim, agora façam. Isso não existe, para mim não existe. Cada um tem sua metodologia, né, de ensino, né? De repente, então, por isso que eu não gosto de falar, assim, de danças que eu não pratico, de danças que não tem na minha casa. Eu não posso falar, porque eu não entendo essa regra deles. Mas existe um monte de gente que gosta de fazer, a maior parte são jovens, né? Eu iria fazer ali porque eu estava dentro da minha academia fazendo, mas... não me interessou e não interessou, o mais importante, o principal, não interessou aos jovens que estavam ali. Não gostaram. Aí eu não sei se é a forma da professora em questão, não sei. Eu sei que eu não boto zumba na academia. Mas você sente qual a diferença quando, por exemplo, um aluno entra e depois de 6 meses ali, você acha que muda o aspecto? Você sente essa mudança? Depende muito das pessoas. Cada um tem seu limite. Eu sempre falo isso. Tem pessoas que pegam no primeiro dia de aula 5 movimentos. Tem pessoas que precisam de 3 meses para pegar esses mesmos 5 movimentos. Então, são limites que cada um tem. Cada um é cada um, né? Porém, eu já botei, com menos de 1 mês, gente no palco dançando para mim. Beatriz, você traz para mim a música e você traz a dança, né? Porque você desenvolveu, né? A música na sua... Minha mãe tocava acordeon, né? Minha mãe gostava de música. Meus irmãos, meu irmão mais velho tinha um conjunto, né? De bateria, guitarra e coisa, tocou até... na TV Tupi, que é antiga, meu irmão hoje está com 70 anos, então é idoso, mas era muito bom. Então eu cresci dentro da área musical. Eu estudei piano, meu irmão, que é acima de mim, que mora em Fortaleza, ele adora piano, gosta, estudou, ele até passou de mim. Entendeu? Você acha que a nossa geração ela teve mais esse encontro com a música, com a dança, por causa dos bailes de salão? Nós viemos de um tempo do baile de salão. A família cantava mais, eu acho. A minha mãe cantava em casa. Minha mãe era cantora do Orfeão Santa Cecília. Ela era... E hoje as pessoas no corre, na cibernética, se afastaram um pouco disso, porque primeiro tinha todos aqueles clubes, né? Isso. Toda aquela situação social. Então, você vê, eu vou tirar como exemplo os próprios carnavais. Antigamente, você ia para um carnaval no clube, tinha cursos, né? Hoje em dia não tem nada disso. O clube não tem carnaval mais. Não é mais. Hoje é violência. Música de carnaval é funk, não é música de carnaval. Mudou muito a geração. Eu tenho sobrinhos da idade da minha filha que falam mesmo. A geração futura está perdida. Se continuar desse jeito, está perdida pela área cultural. Porque essas músicas que gostam de ouvir, só Deus para entender a cabeça deles. Porque só fala palavrão, só fala sobre sexo, sobre drogas, sobre várias coisas. Se você pegar uma música, você não aproveita quase nada da letra da música.
certo? Ponto. Mas eu tenho gente jovens na academia que gostam do funk. Então, eu respeito, certo? Não sou eu que dou a aula de funk. Porém, tem apresentação de funk na minha academia, nos teatros, nas minhas apresentações. Beleza. Só não gosto dos palavrões, só não gosto da coisa que denigra a imagem da academia. Isso eu não permito, né? Mas eu sou bem zen, como eles falam, você é liberal, entendeu? Porque você trabalha eu trabalho com do adolescente ao idoso. Então, eu tenho que ser bem maleável em relação a tudo. Não é porque eu sou idosa que eu já fui adolescente, gente. Não é porque eu sou idosa que eu vou podar as pessoas, de jeito nenhum, né? Então, eu sou, assim, bem eclética, no caso, em relação às danças. Mas, quando eu citei o carnaval, é um exemplo, porque a geração de hoje está muito complicada para se gostar de uma boa música. E o pior, né? Que os bons compositores já estão partindo. A Nana Caymmi, meu Deus, faleceu agora, semana passada, né? Nana Caymmi, com 84 anos, faleceu. E cada música linda, cada boleirão que ela tem, lindos. Você vai no Rio de Janeiro, os jovens dançando Nana Caymmi. É verdade. Né? Então, mas é difícil acontecer isso. Nós somos uma cidade de 500 mil de habitantes, mas o contexto ainda é muito... O contexto cultural... Nem milhão de habitantes, nem um 0,00001% faz dança. Talvez seja infelizmente. O corre, talvez seja a cultura aplicada ainda. E muitos só procuram a dança no desespero. Porque está em depressão, porque está com problema com o filho em casa, porque está com problema com o marido em casa ou com a mulher. Qual nicho que te procura? Por que procurou a dança, né? A causa maior é pela depressão, que é a doença do século, né? Então, está tomando conta. E eu só não entro em depressão por conta da minha dança, porque problema todos nós temos, né? Mas a depressão é curada. Os próprios psicólogos recomendam, várias pessoas chegaram lá para mim, vim por recomendação médica. Eu penso assim, eu comecei a sentir a querer fazer dança porque é uma forma de alegria, de se divertir. E novas amizades que você faz. E boas amizades, porque geralmente quem vai procurar a dança está na mesma energia, no mesmo nível. Sim, né? Com certeza. Pensou igual. Pensou igual. Ou então, precisa da mesma cura, vamos dizer assim. E a gente está ali para ajudar, né? Eu gosto de fazer coisas que acrescem. Dá uma puxada lá no Instagram, José, depois me dá um copo d'água. Não tem um remedinho aí, não? A farmácia aí, não? A farmácia reserva, não? Uma remedinho aqui. A Diná, né? A Renata, o Bruno aqui no Instagram. O Bruno, produtor, entrou. A Vanessa, Festa Decoração. O Bruno tá aí com a gente. A Beatriz Gomes, a Sandra Mara, o Apóstolo Rogério. Esse Bruno, botou ali minha primeira professora. Bruno, legal. Produtor. É Bruno... Qual Bruno? Porque tem vários Brunos que fizeram aula comigo. Né? Não sei se é o mesmo, porque como eu estou sem óculos... Esse aí é Bruno Melo. Foi meu aluno. Ele, inclusive, deu aula de forró na minha academia também. Né? Então, o que eu falei, ele é uma das inclusões, né? De quem saiu para montar seu próprio espaço e motivo de orgulho. Porque eu não vou ter orgulho? Porque eu não vou ter orgulho daquele meu ensinamento, né? Obrigada aí, Bruno. Muito obrigada. Cadê você que falou que o baile não foi, né? Pois é. Quem mais ali? Beatriz, Sandra Mara. O Apóstolo Rogério é aqui da Lapa, a liderança de Fábio, lá de Fábio Ribeiro, lá que
meu amigo, o apóstolo Rogério, Obrigada, minha filha. é liderança também aí dentro dos nichos cristãos. Um abraço, apóstolo Rogério, fica conosco aqui. A Cristina Batista também entrou. Tá aqui no Instagram, o pessoal passa, vai assistindo, depois guarda no streaming, depois volta a assistir o programa. O nosso programa passa em todas as mídias sociais, em 194 ou 192, José? Você falou 192. 192 canais, está na Smart TV. O Grupo Aurora de Comunicação é uma inovação da nossa Aí, eu tô cidade. Adorando esse bate-papo, porque você falou só, vou perguntar sobre a sua vida pessoal, sua vida familiar, sobre a dança, sobre música. Nada, a gente é livre tá fluindo, né? E eu sou faladeira pra caramba, né? Mas nós somos livres. E aqui... Eu adoro falar, gente. Eu falo mesmo, porque eu gosto de falar do que eu gosto de fazer, mesma coisa ainda. Opressão. Você sabe do Japão, né, Josiel? Cara, tô preocupada. Vou voltar o Procura-se aqui, hein? Mando o recado pro Japona. Japona não me responde. Vou procurar a Japona. Vocês viram Japona por aí, gente? Alguém sabe de Japona? Vamos embora aí. Vamos dizer aí. Vamos localizar-se Japona. Nada. Josiel, nada. Vocês sabem de tudo, gente. Se o povo da Aurora não sabe de Japona, estou preocupado. É de Bapitá que não descobriu. Cara, e agora, gente? Meu Deus, cadê Japona? Germano Santos também não soube nada. Tô preocupada, hein? Preocupada. Se o povo da Aurora não sabe, ninguém sabe. O Grupo Aurora de Comunicação é uma inovação aqui, né? Na hora da dor, da luta, da batalha, por isso que eu falo, gente. Toda luta, toda batalha é um parto de nós mesmos. Veio o quê? A mídia digital para Campos. Quem inovou? Quem começou a mídia digital de Campos para o mundo? A Aurora. Ai. Foi Germano. Na hora da batalha dele... né? Saiu novo. Então, às vezes, na hora da luta, da perseguição, da batalha, porque Deus quer coisas novas. É quando Deus cria o caminho no ermo, cria os rios no deserto, abre o mar, né? Você falou em depressão. Eu penso assim que as pessoas, quando conhecem a grandiosidade da nossa vida, né? Nossa vida pulsando, essa esperança que nasce todo dia. E na hora da experiência, é o algo novo que vem. Com certeza. Né? É o mar se abrindo na perseguição. Né? É sempre bom sequidão, ter o novo, né? Rio, né? Ter o novo. O manancial de águas no deserto, né? Tá tudo deserto. Ai, meu Deus, cadê? O que vou fazer? Aí vem aquelas águas claras. Mas Deus é perfeito. É a perfeição, né? de a natureza, Deus, né? Sem limite. O Criador não tem limite. O ser humano, ele não pode limitar pelo que ele conhece, porque nós conhecemos só um pouquinho, né? E um pouquinho dessa energia faz tanta gente feliz, né? Não há tempo. E não faz mal nenhum, né? Pra fazer o outro feliz, gente. Não é? É muito bom. Nem sempre todo mundo fica satisfeito, todo mundo agrada, como eu falei. A gente, de um se Jesus Cristo não agradou a todos, né? Não é Beatriz que vai agradar a todo mundo, mas a maioria sim. O importante é muito nós bom. Conosco mesmo, diante do que nós cremos na nossa individualidade, o respeito um pelo outro. Isso que é importante, o respeito às diferenças, a empatia, a resiliência que a pessoa precisa ter para ir lá ensinar o outro um pouquinho do que sabe, né? É um prazer mesmo. Para mim é muito mais prazeroso. Os meus alunos que estão acompanhando, meus ex-alunos, né, como o Bruno mesmo, sabe que eu sempre falei, eu prefiro dar aula do que dançar. Eu vou num baile, se vejo que meus alunos estão dançando, eu fico feliz da vida. Teve um baile em Campos há muito tempo. Há um bom tempo. E minha filha foi comigo. E nesse baile,
Era muita gente dançando no baile, muita gente dançando dança de salão. Minha filha olhou para mim e falou assim: mamãe, você deve estar se sentindo orgulhosa. Eu falei assim: mas por quê? Eu ainda perguntei: olha para a pista, todos foram seus alunos. Eu falei assim: realmente, isso é motivo de muito orgulho, né? A gente fica feliz. Por quê? Porque a gente vê o resultado de uma coisa boa que a gente faz com amor. Eu faço com amor. Eu trabalho com amor. E se for para trabalhar só pelo dinheiro, não é o caminho mesmo, porque eu tenho outra fonte de renda. Então, não é só a dança, né? Mas eu vivo mais pela dança do que pela outra fonte de renda, vamos dizer assim. Mas que é uma fonte boa para mim, certo? Porém, a dança é o meu trabalho. Você mas se artista, não for, né? para eu trabalhar com dança que eu gosto, artista. eu prefiro não fazer. E a artista tem que ter a sensibilidade para desenvolver. Olha, você entrou no mérito da arte, né? Como eu falei, o meu dom é artístico mesmo. Eu sei pintura em porcelana, que eu aprendi com a minha tia Galileia, né? Que era uma Petrucci famosa das pinturas. Eu estudei piano. Aprendi um pouco do crochê, um pouco do tricô. A nossa geração. Pouca coisa, né? Mas não entrei pelo caminho. Mas gosto do artesanato. Eu conheço muita gente da área cultural de artesanato. A livraria Diálogo e Cultura, que ela tem um sebo em Campos de livros, discografia, tem muitos discos de vinil que ela tem. Eu tudo. dei mais de 600 discos pro meu pai. Ela tem. Então, tá tudo ligado aqui a gente na cultura. Falou em cultura, eu tô dentro, eu gosto. E ainda penso esse ano ainda voltar a estudar piano. É muito legal. Eu acho que gosto. Uma coisa que eu faço que trabalha muito a minha mente, me ajuda na hiperatividade e tudo mais, é o estudo. Eu estudo continuamente. E eu vou contar um segredo aqui para todos, principalmente para você. Segredo pro universo, né? Porque tanto no piano quanto na dança. Se eu tiver um aborrecimento, vamos supor, dentro da academia, eu me aborreci com alguma palavra, alguma coisa que eu não gostei, vamos dizer assim. Se eu me aborreci, eu ligo o som e danço. Ali surgem um monte de coreografias, surgem passos novos que eu sou capaz de criar. Aquilo me dá uma coisa, tipo assim, é um desafio. Eu gosto dos desafios. E às vezes um aborrecimento, uma coisa, me faz crescer mais ainda. No piano, eu morava num prédio em Campos, onde eu tinha ainda meu piano. O porteiro falava assim, porque um dia ele falou assim: nossa, dona Beatriz, tocou tão bonito, porque o som ia até embaixo. Meu piano era bem poderoso. Aí eu falei assim: mas que nada, hoje eu tô meio aborrecida e tudo, acho que eu até descontei no piano. Aí ele falou assim: então a senhora tem que ficar triste várias vezes, porque quando a senhora fica triste, é o dia que a senhora toca mais bonito. E dança, cada um, né? Com o seu cada um, né? Tem gente que é assim, o artista tem disso. Às vezes um ator, né, que vai subir num teatro para representar, às vezes acabou de sair de casa com um aborrecimento, chega no palco, ele tem que representar, eu acho que ele bota aquilo para fora. Fica divino o trabalho dele. Né? A arte, a dança. E às vezes as pessoas, por exemplo, eu tenho familiares, né, na Baixada, e a gente aprendeu muito a lidar com isso, com tricô, com crochê, com tapeçaria, né? Isso. E às vezes as pessoas não veem como arte, mas é arte, né? Arte. É o dom de querer desenvolver, é cultural, herança cultural. Herança cultural. Herança cultural e hoje, da própria cidade. E essa
geração nova... Nossa cidade, ela respira... Essa geração nova quer comprar tudo pronto, não quer ter o trabalho de sentar e fazer um pullover de tricô. Eu chamo nada isso disso. de mentes que acabaram sendo corrompidas. Pelo celular, inclusive. Pelo sistema. Área digital, o sistema, ele vem para comercializar, né? Ajuda em muita coisa, mas atrapalha em muito mais coisa. Para nossa comunicação Eu vejo não tem melhor. Mas a gente acaba saindo do nosso interior para o exterior, sendo comandado, né? Porque é uma questão que tem que ser muito vigiada. Isso, né? Com certeza. A comunicação pelo digital, ela tem que ter muita autovigilância. Senão a gente vive com o celular na mão. A gente vê aí que o celular está no comando. Acidentes de carro, crianças que estão com os pais, que os pais esquecem das crianças por causa de um celular. Meu Deus do céu. E esquecem também de olhar o que a criança está fazendo ali no digital. Porque hoje a criança, antes de andar, já sabe mexer no digital. Gente, antes de andar, de gente sabe mais que eu. Esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, nós temos que dar qualidade, né? Porque o digital, ele não funciona sem o humano estar por trás. Não, agora, é importante saber que tipo de ser humano está por trás daquela comunicação. Né? Porque muitas vezes tem um fake conversando com a criança. Não é isso? Um pedófilo. Tem muitos grupo perigos, que né? traz informações ruins. Tem que estar sempre na vigilância dos pais, né? Dos responsáveis. E às vezes a informação falsa, a manipulação mental, tudo isso vem, né? Hoje nós temos tudo quanto é tipo de material pela internet. A gente abre, tem tudo quanto é tipo. Nós vamos ali procurar nossas tendências todos os dias. Qual é a nossa tendência? Né? Tem grupos A, grupos B, grupo C, e as pessoas também vivem ali no social, porque são os grupos. Com certeza, são com os certeza. grupos. Os valores vão mudando? Vão mudando. Mas nós somos voltados para o conservadorismo, a cultura e a sensibilidade que nos é inspirado. Então é bom olhar para esse lado da inspiração, né? Do dom, né? Do talento, da missão, da proposta, né? Porque às vezes as pessoas estão vivendo um meio, mas não estão vivendo o dom, aquilo que é inspirado dentro, né? Que é de dentro para fora. De dentro. Não é nada de fora para dentro, é tudo de dentro para fora. É nós conosco mesmo, na individualidade, no DNA, com o Criador, com todo o universo. Sim, em ligação com todo o universo. Com certeza. Às vezes a gente vai lá, corta a árvore que a gente precisa respirar. Eu não corto a árvore, mas tem pessoas que vão lá e cortam a árvore que precisam dela de respirar. Acho a maior ignorância humana é cortar uma árvore que a gente precisa, depende. A gente faz a troca. Nesse caso aí, eu até, assim, tenho algumas questões. Eu sou contra o corte de árvore, mas sou contra certas árvores plantadas em calçadas que destrói a calçada e destrói todo o processo de esgoto de canos dentro da casa. Tem que ter... Tem árvores para ser plantadas, né? Dentro de uma fazenda, dentro de uma roça, né? De um sítio. E tem árvores que podem ser plantadas nas calçadas para dar sombra nas ruas, para ficar fresca a rua, né? Mas eu sou contra o corte de árvores também. Nós precisamos, aí os desastres ecológicos. Nossa, mãe! Nós estamos vendo aí no mundo diversos coisa. Desastres ecológicos, né? No Oriente Médio, na China, na Índia, vários lugares aí a gente está vendo aí e parece que não é com a gente. São Paulo está tendo aí... A gente acha que não é com a gente, mas reflete aqui chuvas. Reflete o mundo inteiro. Rio Paraíba é aqui, gente. Reflete o mundo inteiro. A natureza está gritando. E as pessoas não estão nem aí muitas vezes. Nós não estamos nem aí, tem que falar por nós, vivendo o nosso mundinho, nossas questões pessoais. Estamos esquecendo que somos integrados à natureza viva.
Nós somos avivados, nós somos sustentados pela natureza. Nossa maior responsabilidade é com a natureza. E com a nossa natureza individual também. Você falou há um tempinho atrás que a saúde é que manda. E sem a natureza a gente não tem nem saúde, gente. É verdade. Somos parte integrada. Precisamos da natureza para ter saúde e vida. Saúde e vida. E esse crescimento, Beatriz, de nos entender nesse nosso pedaço, que traz essa sensibilidade, esse dom, esse chamado. Eu vou para dança. Você falou para mim que você é uma mulher que já passou de meio século. Então, você inovou. Quando você começou, foi mais difícil. Você foi uma das primeiras. Né? Você vem trazendo um nicho difícil e complicado, porque você mesmo falou que dentro de uma cidade meio... Não é uma questão de política que eu estou falando aqui. Não é política, é questão de querer fazer, querer aprender a dança, que é uma coisa prazerosa, que os psicólogos recomendam, e mais do que provado, isso aí é científico, já está mais do que provado que a dança transmite felicidade. E aí, você que está em casa, está esperando o quê? Precisa vir para Beatriz, não. Eu estou aqui fazendo a minha propaganda, estou. Mas tem outras academias em Campos. Se não gosta de Beatriz, vai e procura outra. Mas procura uma dança. Procura ser feliz com novos amigos. Procura ser feliz fazendo com que o corpo se mexa com didática, com ensinamento para que não se machuque, né? Então, você fazer um deficiente visual que não consegue enxergar o que o seu corpo está fazendo para ela ver e fazer igual, é muito mais difícil. Mas existe a palavra. É pela palavra que eu explico o que ela tem que fazer com o corpo dela. É muita resiliência e muita empatia, né? É reconhecer a limitação do outro e completar o outro nessa limitação. Isso. Né? Isso aí. Porque as pessoas... Isso ajuda muito, gente. Porque cada um com as suas limitações. Tem muita gente que é, deficiente mental, que eu digo que tem essa acepção de não saber tratar com aquelas pessoas. São muito mais doentes aqueles que não sabem tratar com as pessoas que têm suas dificuldades, muitas vezes, física, né? Porque a dificuldade física não limita as necessidades de ninguém. E aí você ajuda as pessoas que têm essas dificuldades, né? Que querem ir, que querem dançar, né? Eu que acho tem esse chamado. Que eu demorei muito para descobrir a dança, sabe? Demorei, mas depois que eu descobri, eu falei assim, não. Mas eu achava que eu só poderia dançar. Que coragem, quando eu descobri que eu tinha o dom de ensinar, ensinar, aí o prazer foi bem maior, porque, como eu falei, né, eu não faço muita questão de dançar, eu faço questão de ensinar. É prazeroso para mim. Fazer uma pessoa que não sabe nem o que é direita e esquerda. Porque na dança tem isso. Porque... Não sabe o que é direita e esquerda, várias vezes. E a gente brinca, é a outra direita, é a outra esquerda. Não temos outra, só aquela que tem que ser, né? Então, a gente brinca. Eu gosto muito de brincar nas minhas aulas, assim. Minha aula não é aquela coisa que tem que ficar todo mundo sério, concentrado na aula, não. Eu sempre brinco. Eu digo que todo mundo ali tem problema de birutice. Né? É o meu bordão. Tenho falta de assunto e birutice. Brinco com todos eles. Eu gosto do ambiente. Gente, eu já perdi a conta. Quantas vezes a aula está acabando, tem que ir para outra aula e aquela turma tem que ir embora porque ela não está cadastrada em outra aula. Aí eu falei assim, agora é a última música, hein? Mas já acabou?
Não pode? Eu falei assim, então fica para outra aula. Né? É muito bom ouvir isso. É bom, Beatriz, e você também a cada dia vai se renovando mais, né? Renovando o seu humor, renovando a sua vida espiritual, porque espiritualidade é plenitude. Com certeza. E isso aí vai desbravando a mente, né? Porque a dança e a música mexe total no nosso cognitivo. Com certeza, a dança desenvolve a mente, né? Se você observar uma criança de 2 aninhos, ou até às vezes com 1 aninho e pouco, mas vamos botar uma criança de 2 anos, ela não pode ouvir um som de música, que ela já dança. Alguém ensinou ela a dançar? Não. É dela, é de Deus. Ela já aprendeu a dançar, sacudir o corpinho por conta de um som que está tocando dentro de casa. A ludicidade, faz parte da ludicidade, o que a gente chama na pedagogia. Eu sempre falo, olha, eu tenho uma sobrinha, né, sobrinha neta, que ela é muito engraçadinha. Ela dança muito, não pode ouvir um barulhinho. E a mãe botou ela numa aulinha de... Vamos entrar aqui no Instagram, Cadinho? Sim, vamos. Sobe um pouquinho lá, perto de Marcelo Mansur, ali, deixa eu ver, né? Tá ali o apóstolo Rogério, continuou conosco, a Cristina Batista, o Rafael Urbano, a Jaqueline de Souza, a Maísa Azevedo, a Jane Luciana entrou, a Débora Augusto, né? Débora, né? Guido Peçanha e o Sávio estão aí participando conosco pelo Instagram. Agradeço aí aos meus amigos aí, os amigos de Beatriz. Eu também agradeço. Da Aurora, todos que estão passando por aqui, assistindo essa programação hoje, que nós falamos de arte e cultura. Esse bate-papo bem gostoso, né? Porque verdade. Falar de dança é tudo de bom. Pessoas participaram aqui com a gente hoje, nos cumprimentando a Beatriz. Beatriz, campista da Gema, sabemos que esse programa, a TV Aurora, ela é para o mundo, né? Porque ela está dentro de um digital ramificado. Então, ainda mais que aqui nós convivemos nesse horário da terça-feira à tarde, eu consigo conviver com pessoas de todo o país praticamente. Sim. Porque a gente faz esse trabalho de missões e tudo. Falar nisso, agora, esse mês, final do mês, eu acho, nós vamos aqui no interior do Noroeste com a Minter. Quero mandar um abraço ao pessoal da Minter, que é uma associação missionária que me convidou até, nós vamos para uma viagem na Bolívia também, se vocês quiserem, beleza. Vamos lá. Né? É um trabalho muito legal que eles fazem. Quando eu viajo muito com eles, pastor Edivar, mas é um trabalho muito legal. A gente entra nas tribos, né? Vamos passar da tribo Terena, lá em Mato Grosso, e depois a gente atravessa para a Bolívia. E é muito legal. Deve ser uma excursão bem bacana. Bem voluntária, sabe? E a gente acaba ficando um tempo ali, desbravando. Né? É bom, e é sempre mais um conhecimento. Cultura, né? É cultura, isso é cultura. É cultura, vai agregando outros valores de outras culturas. Viajei bastante, nós temos viajado bastante assim também, saído do país, no país e fora do país, e trocado muito conhecimento. E fora isso, nós temos um nicho importante lá no Rio, de pessoas também. Agora, na próxima programação, eu vou começar a apresentar eles aqui. É um pessoal que também faz programa digital, Josiel, e que vou começar a compartilhar aqui com eles. E eles têm assim, milhões de seguidores. Né, me convidaram para estar lá participando lá, né, para participar de uma entrevista com eles e tudo e tal.
chegando aos poucos para perto, que o pessoal vai trocando, igual Sim. teve ondas de Maricá, pessoal. Então a gente tem pessoas em todos os lugares. Então hoje a gente Vocês vão vem falando de conhecendo dança. também a cultura de cada local, né? Não me fecho para nada. Que seja, que venha me acrescer. Acrescentar. Que venha, Se for para diminuir, nem vai. nem vou, nem passa perto. Energia tóxica verdade. não dá mais. Não vai. Não consigo. Já basta já, às vezes, de vez em quando, pegar na vassoura para fazer uma faxininha e depois ficar assim. Não dá. Nós não vivemos mais A energia em tempo ruim de só é relacionamento. válida quando você não está esperando, ela vem. É Mas bom aí, vigiar, olha, autovigilância. aí Deus fala, sai. Aqui você não chega. É autovigilância. Aqui você não chega. Agora, você ir para um lugar sabendo que você pode se aborrecer, que você pode ter energia positiva, negativa, vai nada. Eu não vou. Toxicidade. Vou Eu nada. sempre falo com o pessoal, às vezes que eu Não lidero, eu vou falo, nada. gente, olha, chegou numa loja, te tratou mal, não volta. Chegou no dentista, te tratou mal, não volta. Não é? Fulano te respondeu mal, bloqueia. Não tem que fazer isso. A gente precisa respeitar e ser respeitado também nos nossos valores. Não importa se a pessoa não congrega do mesmo sentimento ou pensamento. O importante é o quê? Sim. Cada um dentro daquilo que entende que é. E um Você respeitando tem o outro. energia positiva para passar para um outro que não é do mesmo segmento seu, mas você tem. E esse outro também tem para passar para você. É verdade. Então é uma troca de Constante. energias boas. Nós vivemos assim, Isso, troca de as missões, energia. né? Isso. Então, essa é a ideia de trocar energias positivas. Lá ontem, se você fosse ontem, exatamente ontem, na academia, meu Deus, era gente dando risada até do erro do passo dela. Ela mesmo dava risada. Eu errei tudo. Eu falei assim, não tem problema. Nós estamos aqui para consertar. É verdade. Né? Nada então, muito, né, elas de brincam com coerção. as próprias coisas boas e ruins que acontecem com elas dentro da aula. Né? Mas, Beatriz, eu não estou conseguindo acertar. Ué, se você insistir, você vai acertar. Aí, quando acertou, eu falei assim, e aí, vai ficar sentadinha? Por que você acertou? Porque você insistiu. É verdade mesmo. Então, é por aí. Então, tem que ter pensamentos positivos. Beatriz, 2 lugares que eu sempre gostei de ir. Eu sempre gostei de orar com os meninos da casa de recuperação. Sim. Porque ao meio-dia, às vezes, tinha casa de tem oração no Ágape, e eu sempre gostei de passar por lá nesse horário de oração deles. Por quê? Porque eles estão ali num momento que eles querem se recuperar, então estão orando com força. E precisam Então, eles de estão muita orando. oração, né? Aí eles estão orando com força. Então aquela energia de oração ali é boa. Certo. Outro lugar, na dança do pessoal dos idosos. Sim, no grupo Dos da asilos, terceira da idade. Porque nos asilos Eu já eles estão apresentei sozinhos. coisas no asilo do Carmo. Eles estão asilo do sozinhos Seu muitas Severino. vezes, dependentes emocionais, e Isso. precisam que nós estejamos por perto. Né? Nós precisamos trabalhar o psicológico pensar isso, deles. Eu tenho mais de 1000 livros lá em casa para a biblioteca do presídio. Eu só estou esperando que alguém do presídio vá buscar Certo. esses livros. Porque quando alguém que trabalha ou se relaciona com o presídio me falou para mim da necessidade, eu falei, eu, o Elvio, o Paz, a gente Ajudar não juntou custa nada, para né? poder somar os livros. Então alguém me diz assim, ó, o pessoal prefere aumentar o tempo do que ler o livro. Eu falei, não, ajudar alguém, esses livros vão ajudar. Com certeza. Mudar a vida de alguém, transformar a vida de alguém, esses livros vão Existe a ajudar. transformação. Né? Por quê? Porque O eu livro quero é ser só o boazinha, caminho, não. né? O livro é só o caminho que Deus dá. É um caminho. Porque, na verdade, quem muda tudo é Deus. É Deus, ele que muda, né? Mas os livros fazem parte ali né? Porque onde tem, eu acho que a nossa civilização de um geral precisa desse culturamento,
né? Precisa saber que a dança é um cultura remédio bom, é muito importante desenvolver para dons. tudo, para tudo, né? A cultura é muito importante. Falar de cultura na nossa cidade de Campos. Nem todo mundo enxerga essa parte cultural como uma coisa de... Tem muita gente... vou dar um exemplo. Você só trabalha dançando? Você não tem outro emprego, outro trabalho? Meu trabalho é professora de dança, registrado na minha carteira de trabalho, que eu sou do sindicato. Aí, ó, Diálogo Cultura, ó. Eu ainda estou aqui no bate-papo muito bom. Você sabe quem é ela? É Hilda, minha amiga. Um abraço, Hilda. Fica conosco. A bancada, gente, está aberta para todos que querem participar. Vir trazer seu contexto de informação, seu contexto de trabalho, trazer algo novo que possa apresentar, né? Olha quanta coisa a gente está falando sobre vários assuntos e todos envolvidos com a cultura, né? Como eu estava falando, a cultura de Campos. Eu acho que a população e também os governantes, né, e tudo, eles têm que abrir mais um campo maior para o lado cultural. E é um dos lugares que mais tem verba, né? Nós temos é o segundo maior teatro do estado do Rio, que é o Teatro Trianon. É verdade. Teatro Trianon. Eu fiz em 2015 o meu primeiro espetáculo. Não consegui fazer outro espetáculo ainda, mas eu tenho fé em Nosso Senhor que eu vou conseguir, porque capacidade para isso eu tenho, dançarinos para botar. Da outra vez eu botei 66 pessoas dançando no palco. Eu tenho, né? Eu tenho capacidade para colocar os dançarinos para dançar. Então, eu só preciso de engajamento, vamos dizer, um espaço maior para entrar. Porque o teatro daquele não é só para artistas de fora. Os artistas de Campos têm que ser valorizados, né? Eu estou falando isso em nome de muitos que somos da cultura. Nós temos grupos da cultura e que pensamos da mesma forma, né? E eu sou da área de cultura. Então, eu espero muito. E que o povo de Campos veja não só a dança, o teatro, o artesanato, a pintura, né? Em geral, um violão, uma música, né? Os músicos de Campos sejam mais valorizados, tá? Sejam mais valorizados, sejam convidados para muitas outras coisas, tá? Eu tenho esse pensamento, eu tenho esse pensamento comigo. Eu conheço muita gente. Conheço gente do balé, conheço gente do sapateado, conheço gente aqui de Campos. De fora de Campos também. Conheço gente da dança salão, não preciso nem falar porque é minha área, né? Conheço músicos daqui e de fora, bandas maravilhosas daqui e de fora de Campos. Eu tenho muito conhecimento com a parte cultural que envolve quase todas as culturas. Mas eu sinto que Campos ainda está fechado. A gente precisava fazer alguma coisa para mudar isso aí, para abrir esse leque de cultura em Campos. Esse é o objetivo da nossa programação. Que sejam valorizados. As artesãs, elas fazem trabalhos lindos. Nós estamos aguardando aqui a Cídia, ela já está falando, não sei se você conhece. Ela é artesã, ela está com um probleminha de saúde do marido dela, mas ela está para participar conosco. Um dos objetivos de nós puxarmos tanto aqui com Roseni Camilo essa parte cultural, sociocultural de Campos, é isso, é romper com esse silêncio da arte em Campos, que as pessoas sabem, as pessoas fazem, mas as pessoas não têm, muitas vezes, um canal de divulgação. Mas tem muita gente que reclama também, sabe? Eu sei que vão me xingar, mas tem muita gente que reclama, mas não participa.
Eu vou dar um exemplo de que vários, inclusive a última reunião que teve aí, é uma reunião para se falar sobre projetos, né, culturais e tudo. Na área da dança de salão, só eu que apareci. Mas na hora que abre um espaço, tem um monte de academia lá dentro, dançando. E aí? Ninguém foi procurar saber, só eu. Eu não perco, eu só perco reunião quando eu estou com um problema de saúde ou com algum problema pessoal que eu não posso ir. Fora isso, eu cancelo tudo que eu tiver que fazer naquele dia para estar em alguma reunião que fale da cultura. As escolas precisam Eu sou cultura, gente. Também. Eu sou da cultura. Eu levo cultura para os meus alunos. Eu levo a arte de aprender a dançar. E junto comigo, eu carrego a música, que me ajuda muito na dança, muito. Eu tenho musicalidade, eu tenho um ouvido musical muito bom, eu sei interpretar uma pausa que a música dá para botar um movimento, ou uma pose, uma coisa. Isso tudo é um acompanhado do outro, né? Nós estamos com um bolero que eu estou montando a coreografia, aonde ele vai ter contemporâneo, bolero, expressão facial corporal, arte cênica, tudo numa única coreografia. Cênica, olha só. Tudo numa única coreografia. É por aí. Beatriz, olha só, um programão nós fizemos hoje, né? Estamos fazendo aqui, são 17h51. Nós encerramos às 18h, temos 9 minutos para deixar aí você livre aí para falar, mas eu quero mais uma vez expressar minha gratidão a Crenir. Um abraço para ela, né? E eu também, porque eu conheci uma pessoa maravilhosa através dela, né? Muito obrigada. Que nós possamos aqui estar fechando aqui, abrindo esse ciclo de amizade. Sim, com certeza. Pode contar com o nosso programa. Você faz parte agora do Grupo Aurora, aqui da nossa bancada. Fica à vontade. Me perdoe obrigada. A dona Coluna. Eu estou 5 anos na Aurora. O primeiro dia, assim, um programa tão bom como esse. Você está aí se contorcendo. E o pior é que hoje eu não tenho nenhum remedinho, que geralmente eu tenho. Mas eu tô aqui com ele. Tem um remédio aí não? Tem um remédio aí não? Quietinho, sério. Mas, e vocês que participaram aqui, nós começamos o programa. Mas a gente tem o pessoal que acompanha a gente. Boa. Temos um nicho bom. Tô vendo aí que Hilda ainda está acompanhando, né, Hilda? Não, as pessoas acompanham, guarda, assistem. Hilda depois, também é cultura, o povo não perde ela nada, tem não. O Diálogo e Cultura, que é o nome da livraria dela, né? Então, a gente trata a cultura como um todo, né? Aí, ó, continua o povo entrando. O povo não perde nada. José Ferreira, Carla Paz, o povo não... A Jane... Todo mundo aí com a gente, a Mary Azevedo. Então, todo mundo participando, Marigane. Eu agradeço, né, a participação de vocês, né, em saber que era eu a convidada hoje. Fico muito feliz. Eu espero que vocês um dia me procurem, né? Quem não é meu aluno ainda, que me procurem para fazer uma aula experimental gratuita. A primeira aula vocês não vão pagar nada. Vão lá para me conhecer trabalhando com o que eu amo, que é a dança. E eu tenho certeza que, assim como eu sou apaixonada, vocês também vão se apaixonar. Porque o ambiente, primeiro que é a minha casa, é um ambiente familiar, né? É o ambiente da minha casa. Então, ali eu preservo muito essa parte respeitosa, certo? E quando não há o respeito, eu mesmo faço questão uma foto de... da gente aqui, ó. Josiel, depois para me mandar para ela. Isso. Então eu convido todos vocês. Posso deixar aqui o telefone. Claro, tranquilo, né? Instagram. Vocês que estão acompanhando aí, pode anotar, né? O DDD 22, que tem gente de fora também, né? DDD 22 9
9837-5379. Lembrando a vocês que eu estou no ano 2025, no ano de 25 anos de carreira. Então, comecei com um baile, vou fazer passeios, vou fazer outros bailes, vou fazer talvez, né, um espetáculo de dança, e aí eu dependo de outros segmentos para isso acontecer, inclusive do Teatro Trianon, porque para botar 20 pessoas num palco eu preciso de um teatro grande, né? E a dança de salão, você começa um movimento aqui, termina na outra parede. Então, eu preciso de espaço, tem que ser um palco grande, né? Mas isso não me impede de fazer em outros lugares, como eu fiz ano passado, Dançando a Primavera. Quero agradecer a Neuzinha da Hora, que é da cultura também, né? Que abriu as portas. Muita inspiração para minha neta. Minha vizinha de muro, portão com portão. Eu já fui buscar ela uma vez. Gente, muito boa. Gosto muito, muito, muito dela mesmo. Da cultura, sou fã. África, ela faz o jongo, que é uma dança bem gostosa também de ver. Jongo, né? Faz. Ela é o jongo. E aí eu convido vocês para estar conhecendo Casa de Dança Beatriz Petrucci e a própria Beatriz Petrucci. E olha, minha equipe é 10. Vocês vão adorar meus bolsistas, os professores que a gente tem lá, que foram meus alunos, hoje são professores da casa também, para me ajudar. Tenho 2 salas de aula, né? Então, a minha equipe de bolsistas, eu acho que eu tô com uma equipe assim exemplar. Eu penso, né? Você falando rapidinho, que eu estou encerrando, você estava falando em Trianon, pode fazer uma parceria com a prefeitura, trazendo as crianças para um espetáculo grátis. Sim. Das escolas públicas municipais. Isso. E a prefeitura cede o espaço para vocês do Trianon. É uma excelente, porque aí rompe esse aculturamento, já trazendo para os jovens da periferia o gosto pela dança, o desenvolvimento dos ao invés do menino jovem estar na rua aprendendo que não presta, ele vai aprender o que presta. À medida que cede o espaço, é uma negociação. Fica bom para os dois lados, né? É preciso. Então, olha, são 17h57. Nosso colega da técnica fez o sinal ali do VUPT. Beatriz, quero te agradecer. Eu que tenho que agradecer o convite. Muito pode me convidar várias vezes. Vamos que eu vou estar aqui. Qualquer hora com né? E sempre com novidades também. Abraça né? a Creli por mim, por favor. Com certeza. Ela é, nossa senhora, é amigona mesmo. Amiga para todas as horas. E é bom saber que você ajuda ela no trabalho dela. Semana passada eu liguei e falei, Creli, você está precisando que eu vá te ajudar? Alguma coisa tá nesse tempo de luta, de batalha? Tá. Aí ela falou, não, tá tudo aqui no controle e tal. Sim. Uma mulher forte, que Deus possa cada vez mais. Ela é guerreira. Fortalecer ela, a família dela. E a família chega juntinho com ela também. Graças a Deus. Isso é muito bom, muito bom. Porque nós e nossa família, na unidade do Espírito Santo de Deus. E que semana que vem nós vamos estar aqui numa outra programação, tendo um convidado. Cada semana é um assunto diferente. Sim. Participa conosco, a gente vai estar aqui. Vou entrar também. Volta sempre. Você fala, Rosane, hoje eu quero ir lá falar disso, daquilo, do que você quiser. Aqui não tem nada ensaiado, nós somos livres para comunicar. Não ensaiamos nada. Porque você já chegou correndo. Não, com dor. Nada ensaiado. A Neiva, um abraço para você, tá ali. Acompanhem conosco, participem conosco, né? Vamos compartilhar conhecimento, mas o que você sabe, você me ensina, e eu quero aprender muito mais, crescer aqui junto com vocês e com o Grupo Aurora de Comunicação. Gostei de ver que Neiva ainda está aí juntinho com Hilda, com outras pessoas, né? E Deus abençoe. Obrigada, vocês, Neiva. Abençoe onde chegar essa programação. Deus abençoe nós todos. Amém, Semana amém. que vem, temos mais programação surpresa. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.